quem não me conhece, eu sou a Paula Martins, sou consteladora familiar já há aí uns 7 anos, mais ou menos, eu não sou muito boa de data. A minha formação é na nutrição, então eu atuei como nutricionista há uns 10 anos, tem uns 2 anos que eu não atuo mais na nutrição, a não ser no meu programa Nutrir, que aí eu envolvo a visão sistêmica para trabalhar aí relação com a comida. Mas eu sou consteladora familiar, meu trabalho atual é esse, trabalhar com a visão sistêmica, com o pensamento sistêmico, e faço atendimentos, né, individuais, em grupo no momento não estou fazendo, estou doida para voltar. E, enfim, tem a Escola Suas Origens, que vocês vão conhecer mais ao longo do tempo aí. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma parte básica da constelação familiar, né? O que é e o que não é a constelação familiar. Eu vejo muitas dúvidas, porque realmente é um assunto que está sendo muito falado. E muitas vezes falado por pessoas que não conhecem, acabam trazendo informações que não ajudam muito, acabam trazendo informações que afastam as pessoas de um conhecimento que é tão importante. Então eu vou explicar hoje para vocês de forma breve o que é a constelação familiar, lembrando que na semana que vem, na primeira aula, eu vou explicar de uma forma bem ampla, para vocês entenderem inclusive sobre as 3 leis sistêmicas que eu não vou falar hoje, tá? Que é a base da constelação familiar. Hoje eu vou explicar de uma forma mais simples e mais direta o que é a técnica da constelação, de onde vem, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que tem que entender é que a constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica, ela é uma ferramenta terapêutica desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão, e ele desenvolveu essa técnica através de muitos outros conhecimentos, através do conhecimento da filosofia, conhecimento da psicologia, e principalmente depois que ele teve contato com a parte da psicologia de grupo, né, principalmente no psicodrama, né, do Moreno, enfim. Eu não vou ficar entrando muito aqui em coisas mais técnicas, né? Mas quando ele entrou em contato com as dinâmicas de grupo, ele percebeu o quanto de força tinha quando se colocava representantes para trabalhar os conflitos pessoais, tá? Então o Bert Hellinger, ao longo da vida dele, ele teve várias funções, tá? Inclusive, para quem quer saber mais da vida dele, tem esse livro aqui. Nesse livro ele explica muito bem toda a trajetória dele, em quem ele se inspirou, o que eu acho que é muito interessante, porque a partir do momento que você sabe em quem a pessoa se inspirou, você pode ir atrás desses conhecimentos e entender até da sua forma, né? Como foi realizado, você começa a colocar também a sua forma de entendimento, né? Então acho que vale a pena para quem tem interesse de uma forma como conhecimento mesmo, esse livro, porque ele dá nome, ele inclui, né, as pessoas que o inspiraram, então acho que vale a pena, tá? Então, depois de um longo período, né, de várias passagens pela vida dele, ele desenvolveu a constelação familiar, principalmente quando ele entrou em contato com essas dinâmicas de grupo, tá? Do psicodrama e algumas outras. E ele foi percebendo o quanto, como eu falei, de força que tinha quando se colocavam pessoas para representar o cliente e para representar as pessoas que estavam envolvidas no conflito do cliente. Essa dinâmica de grupo, essa representação, vai me perguntar, Paula, tem uma explicação científica? Não, gente, constelação familiar não é ciência, tá? Constelação familiar não é ciência, não dá para colocar nesse campo. Ela é baseada na fenomenologia, então são movimentos que acontecem naquele momento, então não tem como repetir uma mesma constelação, ela acontece naquele momento de uma forma muito viva. E quando se coloca o representante, esse representante ele consegue captar as informações do cliente.
Como que ele consegue captar? Aí a gente entra em conceitos que eu, Paula, não fico me aprofundando, não é o meu objeto de estudo. O meu objeto de estudo é o pensamento sistêmico que está atrás da constelação familiar. Então, a constelação familiar ela é baseada nessas dinâmicas de grupo e no pensamento sistêmico. Esse campo que as pessoas acessam de uma forma muito clara, quando a gente coloca o representante, ele tem uma certa explicação, que é um biólogo, também peguei um livro, é o Rupert Sheldrake, que é esse aqui, esse autor aqui, tá? Rupert Sheldrake, depois eu até posso colocar lá nos grupos, se vocês quiserem. Ele explica um pouco o conceito do campo morfogenético, que aí eu não quero ficar entrando muito aqui, mas só para vocês entenderem que tem pessoas tentando aí explicar essa representação. E para vocês que não estão entendendo o que é a representação, o que acontece? A constelação familiar, como técnica terapêutica, que é o que eu quero explicar para vocês hoje, ela vai ser usada através de uma sessão. Então, a constelação familiar, gente, não é um processo terapêutico. Como eu falei no início, ela é uma ferramenta terapêutica que vai ser usada a partir do momento que alguém tem um conflito, que alguém tem um sintoma, que alguém tem algo a se resolver na própria vida e quer olhar através dessa técnica para entender qual dinâmica do sistema familiar está, por algum motivo, influenciando essa pessoa. Então, o que é? É uma ferramenta terapêutica para ser usada em um momento. Então, eu posso ter... então, eu tenho uma questão de relacionamento, eu tenho uma questão relacionada a trabalho, uma dificuldade relacionada a trabalho, eu tenho uma questão de saúde, eu tenho uma questão emocional, então eu estou sempre com muita raiva, ou eu estou sempre com algo que se repete na minha vida, um padrão repetitivo, qualquer coisa pode ser trabalhada através da constelação familiar. Qualquer coisa, qualquer sintoma, desde que seja algo seu. Porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. Posso constelar pelo meu filho? Posso constelar pela minha mãe? Eu constelando, eu vou resolver a minha família? Não. Por quê? Porque a constelação é sobre você. A constelação é para trazer clareza a dinâmicas que você está envolvida. E é para trazer clareza o que está te levando a ter esse sintoma. Porque a gente entende que um sintoma, um conflito, é uma chance da gente olhar para algo que está em desordem antes. Então, por exemplo, eu vou constelar uma dificuldade de ganhar dinheiro. Eu trabalho e não consigo ganhar dinheiro, é algo que eu já venho tentando, já venho fazendo, faço as coisas e não consigo por algum motivo, ou eu ganho e gasto. O problema não é a relação com, não é o não ganhar dinheiro. O não ganhar dinheiro vai ser a oportunidade de você olhar para algo que está atrás disso. Alguma dinâmica que te faz ter esse tipo de comportamento. Então, na verdade, a questão não é resolver o não ganhar dinheiro, é resolver o que te leva a ter esse tipo de comportamento, ou esse tipo de postura, ou esse tipo de escolha. Porque se eu só resolvo a questão com dinheiro, não, vai lá e faz isso, você vai passar a ganhar dinheiro. Pode até ser que você passe a ter um movimento que você comece a ganhar dinheiro, mas aquilo que te levou a ter esse problema continua. E se isso não é trabalhado, vai aparecer algum outro sintoma, algum outro incômodo, algum outro problema. Então a questão não é o problema ele serve para você olhar para algo em você que está em desordem, que está excluído, que aí a gente vai falar na primeira aula da semana que vem. Então, gente, a constelação é sempre sobre você. Nunca é para resolver o problema de alguém. Por quê? Primeiro, porque é alguma coisa que em você te leva para esse lugar. E segundo, que é o que eu respondo muito nas minhas caixinhas de pergunta, que você não é dono nem dona do destino de ninguém. Então você não pode querer mudar alguém, curar alguém. Porque se essa pessoa está tendo um problema, entende que esse problema é a oportunidade dela resolver algo
da vida dela que levou ela a ter esse problema? Então, por exemplo, meu pai é alcoólatra, eu posso resolver isso por ele? Não, porque se ele tem questão com bebida, é porque algo na vida dele, na história dele, leva ele para esse lugar. Então não adianta resolver o alcoolismo, tem que resolver o que levou ele para esse lugar. E eu, como filha, não posso querer ser dona do destino dele, porque se ele está tendo essa questão é porque é algo importante para ele. É algo que ele precisa olhar se ele quiser, tá? Então essa é uma primeira pergunta que eu já queria responder. Você não faz constelação por outra pessoa. Você não faz constelação para resolver a sua família. É para resolver você, tá? Um sintoma, um problema, ele emerge algo que está aqui no fundo. O problema aqui em cima é só a pontinha. O que tem que ser resolvido é o que está fazendo isso aqui emergir, tá? Então, essa é a função do sintoma, do problema, da questão que você tem. Para que você tenha clareza de algo que não está sendo visto, certo? Então, é como se eu tô aqui e de repente começa a jorrar a água da tomada. Não adianta eu ir lá e tampar com uma tampinha e parar a água, não vai adiantar. Eu tenho que olhar de onde está vindo essa água. Por que que a água está chegando ali? Então não adianta resolver só o sintoma, eu tenho que resolver o motivo desse sintoma. E a constelação serve para isso. Uma outra pergunta, a constelação familiar serve para tudo? Eu vou fazer a constelação, para que eu vou fazer a constelação? Você vai fazer como uma opção de ferramenta terapêutica. Você não tem que fazer constelação, não tem obrigação de fazer constelação. Você vai fazer se você entender que você quer olhar para algo sistêmico da sua vida, para algo que vem do seu sistema familiar. Na verdade, não é nem você vai fazer porque você quer olhar, né, para algo sistêmico da sua vida. Você vai fazer porque você entendeu que só o sintoma ser resolvido não adianta. Que tem algo por trás desse sintoma, tem algo que precisa ser olhado. E para isso eu preciso entender que eu tenho que ter autorresponsabilidade. Porque ao entender a dinâmica, isso não significa que o problema vai ser resolvido. Ao entender a dinâmica, eu preciso olhar para essa dinâmica e mudar a minha postura em relação a isso. Ou seja, não é a constelação que vai resolver para você. É você que vai resolver a sua questão ao entender o que estava te levando para aquele lugar. E ao entender, você tem a possibilidade de escolher entre continuar fazendo o que você já vinha fazendo ou mudar a sua postura de acordo com o que você viu. Então, você passa a ter autonomia e você passa a ter que arcar com as consequências daquilo que você já sabe. Então a constelação ela vai trazer clareza do problema para você. Agora, o problema está na sua mão. Você olha para ele e vai resolver a partir daí, tá? Então a constelação não é mágica, não é promessa de cura, de jeito nenhum que é promessa de cura. Pelo contrário, a constelação é promessa de tomada de consciência, para que isso gere a necessidade em você de mudança de postura. Toda a responsabilidade passa a ser sua. Porque até então, até eu não ter consciência do que está acontecendo, eu até posso, não é que eu posso, né? Mas depois eu entendo que existia um motivo para eu estar atuando assim. Existia um motivo para eu fazer esse tipo de escolha. De forma inconsciente, eu estava assumindo um papel. A partir do momento que você tem consciência, ou seja, a partir do momento que você faz uma constelação e entende qual dinâmica está acontecendo, a responsabilidade vai 100% para sua mão. Esse é um dos grandes objetivos, na minha opinião, da constelação familiar. É entregar a responsabilidade total da vida da pessoa para ela parar de culpar situações externas, situações que aconteceram no passado, o outro, o chefe, o trabalho, o governo, o mundo. Eu paro de culpar e assumo 100% a responsabilidade do lugar que eu ocupo. Então, esse é o objetivo da constelação.
Então, você não tem obrigação de fazer a constelação de jeito nenhum. Você não tem que fazer constelação qualquer sintoma que aparece. Não, é quando você entende que você quer olhar para algo nesse sentido. Então, eu quero resolver esse sintoma não por causa do sintoma, mas porque eu quero resolver a minha postura, a dinâmica que está acontecendo para que eu tenha esse sintoma. Aí, a constelação é uma ótima ferramenta. E a constelação, ela entra também muito no sentido de aquelas questões que você já está trabalhando em terapia há muito tempo e está difícil de entender ou está difícil de mudar. Aí pode ser que tenha uma dinâmica realmente relacionada ao seu sistema familiar, talvez a histórias do passado mesmo, dos seus antepassados. E isso é claro, semana que vem eu vou explicar tudo direitinho como que isso acontece. Mas é uma técnica que ajuda muito a trazer para o consciente informações do inconsciente familiar que atuam em você, tá? Então ela também atua muito bem nisso, em padrões repetitivos, em coisas que você já está há muito tempo tentando melhorar e não consegue. Então muitos psicólogos, né, me recomendam, eu recebo muitos clientes que já fazem terapia e estão agarrados em alguma questão, algum sintoma, né, alguma questão mesmo que se repete e não consegue resolver, alguma questão relacional que não consegue resolver. Isso pode ser muito facilitado pela constelação familiar, porque realmente é uma técnica de muito impacto e que ajuda a gente a acessar essas informações do inconsciente familiar, tá? Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Porque são coisas muito essenciais, importantes para vocês entenderem na semana que vem, tá? Então, basicamente, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que vai trazer a possibilidade de você entender em qual dinâmica você está inserido e essa dinâmica está te levando a ter um sintoma. Então, você vai entender qual é, tá? A partir do momento que você entende, você passa a ter 100% de responsabilidade sobre isso. Então, não é para você... Entende por que você não pode fazer pelo outro? Porque se eu faço a constelação pensando em resolver alguma coisa do outro, eu estou tirando totalmente a função da constelação familiar, que é entregar 100% da responsabilidade para a pessoa. É a pessoa que tem que fazer esse processo interno de tomar consciência do que está acontecendo e querer resolver isso. Porque não necessariamente algumas pessoas querem resolver um sintoma. Porque se resolve aquele sintoma, vai ter que olhar para coisas que não queria olhar. Muitas vezes o sintoma está ali para isso, para encobrir algo que não quer ser visto. Então é a pessoa que tem que querer, tá? Muita gente tem muita dúvida em relação a qual questão, né? Então eu tenho que constelar, mas qual questão? Gente, pensem nisso. É sempre algo que está te incomodando. O que está incomodando mais. Se é que tem alguma coisa. Porque isso é muito importante de todo mundo entender que ao começar um processo de autoconhecimento, muitas pessoas começam a querer cavucar tudo, a entender tudo de uma vez. E as pessoas que já são meus alunos sabem, eu sempre falo, vai viver. É durante a vida que você vai perceber que se alguma coisa tem que ser olhada ou não. Se alguma coisa não está legal ou não. Você não tem que ficar procurando o problema. Então, se você está pensando, o que eu vou constelar? Não constela. Não é esse o momento. Você tem que constelar aquilo que está emergindo. É algo, um sintoma que está presente. Eu estou com esse problema e não consigo resolver. Então, eu vou fazer uma constelação. Mas eu tenho vários problemas. Gente, não interessa. O problema não é o problema. O problema ele só está servindo para você trazer clareza para algo que está oculto. Algo que está agindo no seu inconsciente. Então, aquilo que está te incomodando talvez nem vai ser o foco da constelação. Porque o foco vai ser a dinâmica que precisa ter clareza sobre ela, tá? Depois eu vou ver as perguntinhas aí de vocês, porque eu sei que tem muita gente que está começando agora, né? Que está aqui justamente para entender o que é a constelação. Semana que vem vocês vão entender todo o conteúdo por trás. Mas eu já quero deixar isso claro, porque até pelas perguntas que eu recebo, eu percebo que tem muita confusão. Principalmente nesse sentido, de entender que a constelação não é um processo terapêutico.
não é promessa de cura. A constelação é uma ferramenta, é uma técnica para que você tenha conhecimento da dinâmica que pode estar acontecendo, que tem a ver com o seu sistema familiar, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. E aí, o que acontece? A constelação familiar, gente, ela pode ser feita em grupo. Aí eu tô falando da técnica, tá, gente? Porque dentro da constelação familiar tem o conteúdo do pensamento sistêmico, que para mim é a grande, como que eu posso dizer? É o grande benefício que a gente tem, é o conhecimento do pensamento sistêmico, que é algo que eu vou falar bastante no curso. O pensamento sistêmico traz pra gente uma nova forma de olhar para a vida, tá? E aí dentro do pensamento sistêmico tem a técnica da constelação familiar, tá? E aí a técnica da constelação familiar, ela pode ser aplicada em grupo, e aí com pessoas, né? Como eu falei, eu não tô fazendo agora por causa da pandemia, mas se Deus quiser eu vou voltar. E aí em grupo, o que acontece? Aquela pessoa que traz o sintoma, que quer ser constelado, ela vai escolher alguém para representar ela e alguém para representar o sintoma ou a questão. Aí depende do constelador, quem que ele... Tem constelador que já coloca outros representantes, né? De acordo com a entrevista antes. Eu geralmente coloco a pessoa, o sintoma e aí a coisa começa. Qual coisa começa? O que acontece? Não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com coisas além do nosso conhecimento, tá? É lógico que, assim como em qualquer profissão, em qualquer área da vida, aquela pessoa que tem uma técnica, ela vai colocar o que ela quiser, né? Então tem pessoas que podem até colocar uma parte de espiritualidade. Eu, Paula, não coloco, porque eu sigo a constelação familiar. A constelação familiar não é uma técnica religiosa, não é uma técnica espiritual, não tem nada a ver, tá? Outras pessoas que adicionam outras coisas, aí são outras técnicas, são coisas adicionadas, tá? A constelação familiar são informações. Como eu falei no início, toda pessoa tem um campo de informações, uma memória de informações. Assim como tem o inconsciente coletivo que o Jung traz pra gente, né, o conceito do Jung, existe o inconsciente pessoal, existe o inconsciente familiar, existe o inconsciente do grupo, o inconsciente grupal. É através dessas informações do seu inconsciente familiar, do seu inconsciente, dessas memórias do seu sistema, são essas informações que o representante vai acessar, tá? Explicando de uma forma muito grosseira, porque como eu falei, não é o meu objeto de estudo e não é meu intuito ficar explicando isso. Se você pega uma célula e coloca em meio aonde deve ser... precisa se desenvolver uma célula do pâncreas e ou uma célula, conteúdo genético, né, uma célula inicial, né, em outro conteúdo que tem um meio para ser desenvolvido o coração, a célula vai ser desenvolvida de acordo com o meio, ou seja, as informações do meio estão ali e a célula vai para um lado ou para o outro dependendo do conteúdo que ela está inserida, tá? Então nós também, e aí claro, né, amplificando essa ideia, e como eu falei, quem quiser entender um pouco mais, esse autor Rupert Sheldrake, ele explica essa questão do campo morfogenético. Eu não quero entrar muito para não confundir vocês, mas o que acontece? Quando um representante é colocado no lugar do cliente, ou no lugar do pai do cliente, ou no lugar da mãe do cliente, esse representante vai estar inserido nesse meio, nessa memória dessa pessoa, dessas informações. Então, não é que ela está acessando as informações do pai do cliente, ela está acessando as informações do pai para o cliente. Então vamos supor, eu, Paula, tenho meu pai, Augusto Esther. Quando alguém vai representar o meu pai, ele não está representando o Augusto
na vida dele? Está representando o Augusto para a Paula. Quem é o meu pai para mim? Então, as informações que surgem ali são informações da pessoa. Por isso que, quando a pessoa coloca os representantes, seja através de pessoas, ou seja, através de objetos, que eu uso esses representantes, mas poderia ser papel, pedra, qualquer coisa, qualquer objeto que vai trazer para o campo visual aquilo que a gente está querendo representar. Porque quando vem para o campo visual, a imagem também facilita muito o acesso a essas informações do cliente. Porque a imagem tem muito significado, muito mais do que palavras. Então, quando se coloca uma imagem, pessoas representando, dependendo do posicionamento, dependendo de como elas estão configuradas ali, aquela imagem vai trazer um impacto para a pessoa e vai ter a oportunidade de emergir conteúdo do inconsciente. Qualquer símbolo tem essa capacidade de emergir conteúdos do inconsciente para o consciente. Por isso que a constelação é tão impactante, porque ela traz pro visual aquilo que a gente está falando. Então, quando a gente olha para uma imagem, aquilo traz a possibilidade de informações que racionalmente, só pensando, a gente não consegue acessar. Porque o racional são historinhas que a gente está contando o tempo todo pra gente. A gente está o tempo todo tentando entender, e aí com isso a gente acaba tamponando informações que estão no nosso inconsciente. E com as imagens e com o estado de atenção plena que a gente fica no momento do atendimento, no momento da dinâmica, esse estado de atenção plena facilitado pelo visual e facilitado pelo representante, caso sejam pessoas, isso tudo vai trazendo uma capacidade muito grande de emergir as informações que estão ali no inconsciente. Então, como eu estava dizendo, são informações. São informações que qualquer um tem a capacidade de acessar, desde que esteja nesse estado, num estado de atenção plena, num estado de intenção de deixar com que o conteúdo signifique algo. Porque o que acontece? No dia a dia, a gente não está interessado em que algo signifique alguma coisa pra gente. A gente já está o tempo todo tentando interpretar as coisas. E na constelação familiar, uma das coisas mais importantes para o constelador é não tentar interpretar. Porque quando eu tento interpretar, eu estou levando as minhas informações para aquele conteúdo. E não é essa a ideia. A ideia é, aquela imagem vai trazer o conteúdo, vai impactar o constelador de uma forma e ele vai falar para o cliente qual foi a sensação, sem dizer o que é, mas são possibilidades para que o cliente entenda o que aquilo significa para ele. Então, gente, é uma técnica que envolve o visual, a fala e principalmente esse estado onde a gente consegue acessar as informações desse campo de memórias do inconsciente familiar. Então, esse campo do sistema ao qual você está inserido. Então, se eu trago uma questão relacionada à empresa que eu trabalho, são as informações do sistema da empresa associadas com as minhas informações do meu sistema familiar, entendeu? Porque existem essas informações que ficam nesse campo da pessoa. Qualquer coisa que eu vivi, eu continuo com essas informações vivas em mim. As informações não morrem. Então, tudo que eu vivi até hoje está inserido em mim. Só que a gente não fica acessando o tempo todo, porque seria impossível. Eu nem sei, nem existe um número para quantificar o número de informações que a gente tem ao longo da vida. Então, só que essas informações ficam no nosso campo informacional. Esse campo informacional que é acessado pelos representantes, tá? Eu vou ler algumas perguntinhas aí de vocês, porque uma coisa que eu queria deixar bem claro, então, que a constelação familiar não é um processo terapêutico, é uma técnica breve de alto impacto. Você faz uma constelação por questão, você não vai fazer várias constelações para trabalhar uma questão, porque, como eu falei, a partir do momento que você entendeu qual dinâmica está te levando a ter aquele tipo de sintoma ou aquele tipo de conflito, está entendido.
Agora, o problema empacotadinho é seu. É você que tem que olhar para isso e entender as consequências de continuar ou não nesse lugar, tá? Então é uma sessão, porque tem gente, mas não foi resolvido, eu vou constelar de novo. Não, você já tem a informação. Agora não é o constelador, não é a constelação que tem que resolver para você. É com o tempo para você ir elaborando o que foi visto. Outra coisa muito importante, eu, Paula, sou a maior defensora da psicologia. Para mim, todo mundo tinha que estar fazendo terapia, tá? Claro, Paula, tem que fazer terapia semanal? Não sei. Algum processo, em algum momento, você tem que fazer. Porque é uma forma de elaborar. E principalmente, para quem faz a constelação familiar, se viu algo que foi difícil de elaborar, se é uma questão mais profunda, uma questão mais difícil, que envolve dor, que envolve uma questão, né, mais dolorosa mesmo, gente, não fiquem com isso sozinhos. Porque eu escuto muito também, a constelação me piorou, eu tinha depressão, eu piorei, eu tinha isso, eu piorei. Provavelmente essa pessoa não buscou ajuda de terapia, não buscou processos que vão dar ali a mão para a pessoa, porque a constelação não é para isso. É muito importante que fique isso claro, porque um dos problemas é esse, que a pessoa chega na constelação achando que aquilo vai resolver. E não, é para te dar informação. E pode ser que ter essa informação gere muito desconforto, e aí você vai precisar de uma ajuda, de um processo terapêutico, tá? Outra coisa, realmente, constelação está sendo um curso assim que faz em meses, de forma gravada, é uma coisa que eu já venho falando sobre isso. Então, realmente, tem pessoas que estão constelando outras pessoas sem embasamento, sem uma postura terapêutica adequada, sem ter outros conhecimentos e simplesmente replicando frases do Bert Hellinger. O Bert Hellinger tem uma postura que não é fácil de entender, tá? Tem todo um contexto por trás. Ele usa frases que, se você escuta de forma aleatória, realmente são frases que vão ser pesadas, que vão ter um impacto bem negativo. Então não adianta ir ali estudar um pouquinho e se tornar um constelador. Tem que entender sobre o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é a base para o constelador. Não são as frases do Bert Hellinger. Porque muita gente me pede, Paulo, me fala a frase de cura da constelação relacionada a problema com o pai. Eu falei, gente, esquece isso, não tem uma frase de cura. Não existe isso. A gente pode usar frases e a gente usa na constelação para gerar impacto. Mas é só quando a pessoa já está em um momento que ela realmente sente aquela frase, que aquela frase faz sentido para ela, que ao falar aquilo realmente tenha um sentido, não é simplesmente falar, tá? Tem que ter um sentido. Então, simplesmente replicar frases, principalmente que o Bert Hellinger trouxe, para poder gerar um impacto, para poder gerar uma cura, isso realmente não existe e realmente tem acontecido. Então, é preciso ter cuidado, sim, porque a constelação familiar é uma técnica que mexe em coisas que, se estão no inconsciente, é porque não é tão fácil de lidar, né? Porque se fosse fácil de lidar, a pessoa já teria resolvido sem a constelação familiar. Então, se precisou da constelação familiar, é porque provavelmente é um conteúdo que é difícil de elaborar. Então, realmente precisa ter um cuidado, precisa estar ali com o cliente e sentir que o cliente está preparado para falar sobre algumas coisas, tá? Deixa eu ver aqui, se tiver alguma pergunta pode falar, tá? Alguém falou, tendo estudado e vejo muita banalização no Face. Sim, tem muita banalização, é algo que está muito em alta, realmente é um conteúdo que traz transformações maravilhosas na vida, mas precisa ser entendido. Eu não tenho a pretensão que vocês saiam desse curso sabendo tudo, entendendo o pensamento sistêmico de uma forma geral, porque o pensamento sistêmico, gente, ele é vivido, tá? Então, de novo, a constelação familiar é uma técnica
Mas, além da constelação familiar, tem o pensamento sistêmico, que é isso, a gente vai desenvolvendo aos poucos, tá? Espaço. Se é assim, então não é aconselhável constelar por outra pessoa. Já falei sobre isso, essa aula vai ficar gravada, então quem chegou agora pode assistir depois, tá? Não é aconselhável, não tem que constelar por outra pessoa, tá? Deixa eu ver o que mais. Podem perguntar, tá, gente? Vou ficar mais uns minutinhos aqui, tirou algumas dúvidas. Outra coisa, então, que é importante, que alguém me perguntou, algumas pessoas me perguntam, então como que a constelação vai me ajudar? Aonde que a constelação me ajuda? Ela vai te ajudar a ter uma nova postura perante a vida, uma nova postura perante as suas relações. Precisa ser psicólogo para constelar? Não. Qualquer pessoa pode se tornar um constelador e, na minha opinião, isso torna ainda mais importante uma autorresponsabilidade da pessoa que quer se tornar constelador. Tá? Precisa ser muito bem trabalhada as próprias questões. A gente fala de arrumar a casa, né? Eu preciso arrumar a casa, mesmo que eu não sou uma pessoa perfeita, tô longe disso, eu não sou Buda, não sou iluminada, tô longe disso, tem várias questões, mas eu preciso ter consciência do que é meu, para não colocar no meu cliente as minhas questões. Esse é o grande problema do terapeuta. Um terapeuta que não busca se trabalhar de uma forma intensa, que não busca conhecimento além daquela linha que ele segue, ele vai fazer besteira. Porque qualquer terapeuta, e para um constelador isso é extremamente importante, é importante entender que cada um vem de um sistema diferente, de informações diferentes. Então a gente não pode julgar, e para não julgar eu preciso entender sobre as minhas questões, porque se eu não entendo sobre as minhas questões, sem perceber, eu vou projetar as minhas questões no meu cliente, tá? Então, para ser constelador não precisa ser psicólogo, mas precisa estudar sobre psicologia. Precisa estudar sobre, na minha opinião, sobre filosofia, sobre pensamento sistêmico de uma forma geral, sobre atenção plena, sobre várias coisas, porque você vai estar inserido em um mundo de informações que você precisa ter discernimento e não julgar o outro de acordo com aquilo que você acha. Então, quanto mais você amplia o conhecimento, mais você fica capaz de não julgar, tá? Eu sempre quis fazer constelação, mas não tinha entendimento. Agora, depois dessa aula, eu tenho certeza que eu devo fazer. Que bom, mas lembrando, gente, a constelação não é uma obrigação. Não é todo mundo tem que constelar, então vou ter que... Entendi que eu tenho um problema com... que eu tô no lugar de mãe do meu pai, então eu vou constelar. Não, calma. Qual o sintoma? O que você quer constelar? Porque, gente, senão a pessoa chega para fazer a constelação colocando toda a expectativa na técnica, no constelador. E aí, às vezes, sai da constelação sem entender, porque não se abriu para entender qual era a própria questão, e ainda culpando o constelador, que o constelador não conseguiu entender a questão dela. Não é esse o ponto, por isso que é tão importante ter algo que realmente está precisando ser olhado. Então eu tenho essa questão, eu quero constelar, eu quero ter se você quer ter responsabilidade pela resolução dos seus problemas, essa pode ser uma boa frase de venda, né? Então se você quer ter responsabilidade pela resolução dos seus problemas, faça a constelação. Esse é o ponto. Não é se você quer resolver os seus problemas, faça a constelação. Não, se você quer ter 100% de responsabilidade na resolução dos seus problemas, aí você faz a constelação. É completamente diferente, tá? Eu tenho barra de axis, posso usar junto. É outra técnica, tá, gente? É muito importante entender isso. Esse é um ponto que também eu queria deixar claro hoje. O que é e o que não é a constelação. A constelação familiar é isso. É uma técnica onde você vai colocar os representantes e entender qual informação emerge a partir desse atendimento. Ponto. Se você ou tem outras técnicas, tem outras coisas, aí você usa, lembrando que
lembrando que o que importa não é o que você sabe, o que importa é o que o cliente precisa. Muitas vezes a gente coloca um monte de coisas e perde o essencial. A constelação familiar é uma prática, é uma técnica que vai no essencial. O essencial é simples e isso é fato na constelação. Quanto menos você fizer, mais você deixa claro para o seu cliente, tá? Procura a razão do meu filho me rejeitar. Vou conseguir entender na constelação? Pode entender sim, tá? Isso também é importante porque a gente vai entender dinâmicas, né? Então, na verdade, ao entender, não significa que o seu filho vai passar a te tratar de outra forma. Até pode acontecer, mas pode acontecer por quê? Porque você vai mudar a sua postura, tá? Algo acontece quando uma relação não flui. Existe alguma coisa que está sendo projetada nessa relação. Mas isso a gente vai falar na semana que vem, tá, gente? Bom, acho que eu queria falar era isso. Acho que o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu sei que são muitas informações. Eu sei que tem um mundo de informações na internet sobre constelação familiar. Eu sei que fica confuso, mas o meu objetivo de estar aqui é justamente tentar trazer mais clareza sobre o pensamento sistêmico, principalmente, e aí dentro do pensamento sistêmico da constelação familiar.